E a gente começa o programa com um bate-papo muito importante sobre gestão e liderança feminina. O fato é que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. E aí, pensa na casa, pensa no trabalho, pensa onde for. Você precisa ser uma boa gestora e exercer seu papel de liderança. Né? A gente está procurando uma sociedade mais justa e isso é fato. E a gente sabe que ainda encontramos muitas dificuldades. E vamos encontrar caminhos hoje para que essa liderança feminina seja efetiva e possível, conversando agora com a advogada Ana Bernal. Seja muito bem-vinda. Muito bom te receber. Claudinha, parabéns pelo seu Muito obrigada, muito Quero obrigada. presenteá-la em nome Ai, gente, das que delícia. voluntárias do nosso grupo Limite do Amor. Em nome de todas elas, sinta-se presenteada Muito e obrigada. abraçada. Ai, muito obrigada. Gente, olha que máximo. É feito à mão, né? Tá bom, é uma delicadeza. Será que dá para abrir aqui? Eu acho que dá, sim. Deixa eu ver como é que abre. Eu não sou muito boa nessas coisas, mas... Deixa eu sentar aqui para abrir direitinho. Aqui. Eu vou abrir e eu quero também abrir a camiseta. Tava doida para colocar. Se eu tivesse de calça, eu ia colocar e a gente ia ficar gêmea agora. Que eu amei. É igual a sua. É igual. Olha, juntas somos mais demais. fortes. É a frase do nosso grupo, né? Somos, Juntas né, mais gente? Olha isso. Sensacional. Amei muito. Vem carregada de carinho de todas as... Ai, as delícias! Claudinha, vocês sabem que como a boa taurina eu sou gulosa, né? Amei a caixa, coisa linda. Amei a camiseta e vou usar. Que bom. Vou usar, vou até postar aqui, porque a gente precisa divulgar a união entre as propagar essa união, propagar esse recurso que a gente tem nas mãos em caso de abuso físico ou emocional, porque abuso é abuso, a gente já aprendeu aqui com a doutora Ana Bernal, certo? Certo, Claudinha. Então, vamos Obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte desse programa Vida Melhor no dia de hoje. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Uma alegria sempre estar contigo, Claudinha. É uma alegria pra gente também, sabe, Ana? E eu fiquei muito contente quando você propôs esse tema, liderança feminina, porque a gente vem de uma cultura onde o líder é o homem. Aliás, existe até muita confusão em relação ao que está escrito na Bíblia, que a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, né? E as pessoas pensam em submissão no sentido de humilhação, né? Mas submissão é junto na mesma missão, não é isso? A mesma missão, é exatamente isso. E ultimamente, na verdade, cada vez mais se fala sobre liderança feminina, representatividade das mulheres, a equidade de gêneros. Tudo isso se fala muito, mas a pergunta que nós fazemos hoje e agora, a mulher no mercado brasileiro, ela tem realmente reconhecimento? E eu respondo pela ordem que me representa, a Ordem dos Advogados do Brasil, minha instituição, que demorou 90 anos para eleger a primeira mulher presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, que nos representa maravilhosamente bem, mas acho que essa demora responde à pergunta de uma forma muito concisa, que a liderança da mulher ainda está muito afastada de uma equidade de gêneros. Haja visto que uma pesquisa recente da ONU, ela demonstrou, Cláudia, que demoraremos 250 anos para equiparar o salário da mulher em relação ao do homem, se nós continuarmos no passo em que estamos e não tomarmos medidas formais efetivas. Isso denota algo que ainda precisamos mexer e ainda precisamos falar sobre esse assunto. Uma pesquisa da Deloitte, que é empresa também muito reconhecida, em 2019 demonstrou, ela fez uma pesquisa com 88 mil empresas em 66 países, onde apenas encontraram 16,9% das mulheres em cargos de lideranças femininas. E o Brasil, nessa pesquisa, se encontra no 38º lugar do ranking. Ou seja, o Brasil hoje tem 8,6% de mulheres líderes em gestões, em cargos de importância, digamos assim. Já quando nós falamos em relação à equiparação salarial no Brasil, nós temos 3/4 a mulher recebendo a menos do que o homem.
3/4. 30% a menos. A nível global, a nível mundial, Estados Unidos e Europa, que nós tanto nos referenciamos, acreditando que são países muito mais avançados, de fato, em algumas coisas são, mas aí também não estão muito avançados. Os Estados Unidos, ela tem 14% apenas de assentos femininos nos comitês das grandes empresas. E a Europa, um pouco abaixo, 9%. Então, veja que é muito difícil falarmos de lideranças femininas se nós não trouxermos números. Com esses números em mãos, dá para a gente conversar e começarmos a fazer algo que de fato mude tal situação. Com certeza. Agora, eu estou pensando aqui, enquanto você está falando, que a gente realmente vai precisar mexer lá atrás, nas leis, né? Porque isso também é reflexo do que a lei oferece para as mulheres. Eu não sei como é que a gente resolve isso, porque ao mesmo tempo que a gente precisa, por exemplo, da tal licença maternidade estendida, que a gente precisa de uma série de atitudes com um olhar diferenciado, porque realmente a mulher ela desempenha vários papéis, a gente também precisa dessa igualdade. Complicado, é desafiador? Muito desafiador. Eu pessoalmente sonho com um mundo em que um dia não precisemos de leis para nos proteger. Porque hoje o que nós precisamos não é de proteção, é de equidade. A capacidade nós temos e os estudos demonstram isso cada vez mais. A mulher estuda, em regra, mais, e eu falo aqui da regra e nunca da exceção. Então, a mulher estuda em média 8 anos a 7,6 do homem. Então, capacidade ela tem. Tanto empresas como organizações perceberam já que a equidade no mercado de trabalho, seja ele equilibrado entre homens e mulheres, ele é mais rentável. Isso são estudos que demonstram isso. Então, hoje ter uma gestão feminina equiparada a uma gestão masculina é uma questão de inteligência administrativa e não mais de uma benesse, digamos assim, para ficar politicamente correto e atender a normas, porque hoje nós temos na política, por exemplo, obrigando, você falou das leis e muito bem, que obriga uma cota para mulheres, mas o que nós todas queremos, e aqui eu falo em nome de todas, é de fato o exercício dessa cota, a efetividade disso. Porque a lei nos protege, mas nós ainda temos dificuldade em colocar isso em prática. Então, é isso que eu fico pensando. Por que será que a gente tem dificuldade? Será que a gente não conversou antes? Eu vou ser muito sincera e transparente aqui nos meus pensamentos, nos meus devaneios, talvez. Mas assim, será que é porque a mulher, ela realmente se sente e se ocupa praticamente sozinha das coisas da casa e dos filhos? E aí, quando ela vai para o trabalho, porque antigamente não tinha celular, mas hoje a gente está no trabalho e filho tem celular e liga para a gente o dia inteiro, e a gente está na reunião e liga da escola, e liga a escola porque o filho está com febre e não faz isso com os homens. Eu fico pensando se também não tem esse olhar do tipo assim, não, mas eu não posso, a Ana agora, ser a minha diretora, porque ela tem uma criança de 4 anos de idade e ela está muito ocupada também com a maternidade. Porque a gente vê que os homens se envolvem pouco enquanto pais, nesse sentido de cuidar, de acompanhar, né, de levar a buscar, tá com febre, olhar. A gente vê isso no próprio grupo de Amor Exigente, que lá, na totalidade, a gente sempre apela para os pais irem buscar tratamento para as suas famílias quando o filho é dependente químico. Mas eles fazem assim, ó, o problema é seu, o filho é seu, né? Vai cuidar do seu filhinho que está usando drogas. É assim, né? Gente, normalmente, tá? Eu sei que tem exceções e vocês que são exceções, maravilhosos. Parabéns para os homens que são exceção. Mas normalmente esse peso fica muito grande nas costas da mulher. E a empresa não olha para a mulher e fala assim, e essa daí está ocupada com a filharada dela? Sim, esse é um problema seríssimo que você levantou. Quando a mulher vai ingressar, por exemplo, numa vaga de trabalho com a mesma equiparação intelectual, a mesma formação,
quando está do outro lado da mesa para contratar um homem, ele tende a contratar o homem e não a mulher, porque ele subpesa todas essas questões que você trouxe, que elas são sim pertinentes na vida da mulher. A mulher muitas vezes consegue galgar cargos mais altos e sentar nas cadeiras lá de cima quando ela não tem maternidade. 3% no Brasil são cargos de eletivos, ou seja, de CEOs, 3%, e na sua maioria são mulheres sem filhos. Ora, as empresas, no entanto, têm que perceber que a mulher tem uma aptidão nata, Claudinha, e você sabe disso. Nós somos multitarefas, nós conseguimos, de fato, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso é algo que é benéfico e que se exige muitas vezes de um líder. Então, a mulher tem sim todas as aptidões, toda a capacidade para ser uma grande líder. Seja ela do lar, como você disse, que administrar um lar, sim, para aquelas que nos ouvem, exige muita competência. Você sabe, Cláudia, como dá trabalho administrar uma casa. Mesmo que sua casa, minha amiga, seja muito simples, tá? Eu não estou falando de casa com empregados, eu estou falando da sua casa, você tendo que cuidar até de botar todo mundo para fazer um pouco das tarefas, né? Porque numa casa tem que ter cooperação mútua. Sim, exatamente isso. A divisão de uma forma que seja equidade entre homem e mulher. Porque eu ensino meu filho, e acredito que todas as mulheres deveriam fazê-lo, quem tem que fazer aquela tarefa do lar não é a mãe, é quem desarrumou. Se não fui eu que desarrumei a sua cama, meu filho, por que sou eu que tenho que arrumar? Essa naturalidade nós temos que passar a ensinar para os nossos jovens, porque vem sim alguma coisa de berço e essa responsabilidade não é só da mãe, como você muito bem falou, temos que chamar o pai para uma paternidade responsável, e assumir uma paternidade responsável significa uma divisão paralela com as tarefas do lar. Por quê? Porque a mulher hoje trabalha o dia inteiro fora de casa, ela não pode continuar com uma jornada dupla. Muitas vezes o seu parceiro, o seu marido, o seu namorado galga a sua carreira profissional porque ele tem todo o apoio da mulher para poder fazer isso que ele faz. É óbvio, né? E tem que mexer na estrutura, eu acho que na base da sociedade. Aliás, dava pra gente dar uma sacudida na cabeça dos homens pra ver se vê diferente. Eu sou super, assim, eu acho que o trabalho da mulher é incrível, tanto é que na minha equipe, coincidentemente, gente, também, não é porque eu não gosto dos homens, só tem meninas trabalhando, eu acho as mulheres realmente extremamente eficientes, né? E você falou bem, essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de olhar, e a habilidade no trato, né? Isso é muito da mulher, é maravilhoso. A gente está falando aqui sobre liderança, sobre gestão, a gente realmente entende que a mulher ela é cheia de capacidades e precisa ser líder, gestora, reconhecida tanto dentro quanto fora de casa. Você, minha amiga que está aí, que não trabalha fora, seja líder, seja gestora na sua casa, seja autoridade na sua casa e na sua família, tá? Agora, vamos pensar um pouquinho nesse papel da mulher também que está fora de casa. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, Ana? Eu gostei muito da sugestão da Claudinha e eu vou até aqui apelar, porque nós temos várias mulheres hoje tentando ser candidatas, e um apelo que eu faço a todas as mulheres: procurem votar em mulheres, que nós temos sim mulheres muito competentes. A paternidade para o homem, que é uma defesa minha também, mas não de 5 dias. 3 meses, sugestão da Cláudia, e eu apoio embaixo. 3 meses a mulher, porque é aquele período em que a criança mais depende da amamentação, etc. E outros 3 estendidos para o pai. Seria uma forma de nós trazermos uma equidade profissional e potencializarmos. E não juntos, tá? Assim, ó, 3 meses a mãe fica com o bebê. Tempo integral, amamenta, taranã, se organiza, pensa como que vai fazer lá a demanda do leite, tirar o leite. Gente, voltei a trabalhar, meu primeiro filho tinha 20 dias. É cruel, mas é possível, né? Eu não tô falando que eu acho que seja isso pra todo mundo, não. Cruel. Não desejo isso pra ninguém. Voltei a trabalhar, a Carolina tinha 2 meses e meio. Também não desejo isso pra ninguém. Mas eles foram amamentados, exclusivamente leite materno até o 6º mês, e depois amamentei até 1 ano e meio. Mas assim, dá. Eu tô falando só que pra você... A minha ideia é essa, porque aí fica 3 meses com o bebê, organiza pra manter depois, e os outros 3 meses só o pai. Pra gente começar também a fazer uma pressão pra esse homem exercer a paternidade, exercer o papel dele.
Porque tem homem que pega licença maternidade, licença paternidade para ir no boteco, beber com os amigos, comemorar que eu sou pai. Exatamente. Que absurdo. Exatamente. Cláudia, o que nós precisamos, de fato, é não medidas protetivas, mas sim medidas de igualdade em todos os setores. Para que cada ser humano, seja homem, seja mulher, possam exercer aquilo que realmente tem potencial para exercer. E que vão para o mercado de trabalho pessoas capazes de exercer aquela profissão, seja homem, seja mulher. Mas, de fato, é inteligente e as empresas já estão percebendo que ter esse equilíbrio entre homens e mulheres flui e isso retorna em questões financeiras, inclusive, não sei o que digo, mas os grandes estudiosos do assunto. Outra questão importante, contrate mulheres. Tem sempre do seu lado mulheres boas apresentadoras de televisão, boas advogadas, boas médicas, boas engenheiras. Deem uma oportunidade às profissionais que estão no mercado. Com certeza tem alguém com essas competências do seu lado. Então, abrir esse leque é trazer para o mercado de trabalho pessoas capazes e competentes. Claro que a gente não está defendendo aqui que seja contratada uma mulher que não tenha as competências que um homem tem. O que nós estamos defendendo, o que a sociedade precisa, isso não é para nós mulheres, é para a sociedade, é um mundo mais igualitário. Porque quando nós falamos de preconceito em geral e a mulher não pode ingressar, isso afeta também os homens. Em algum momento, esse preconceito, esse machismo afasta os homens, afasta as mulheres, prejudica os homens, prejudica as mulheres, prejudica a sociedade como um todo, porque afinal nós temos homens que não são nossos filhos. Se nós ganhamos menos, nós seremos menos provedoras para esse filho do que seria se estivéssemos com o pai. E hoje é uma realidade, várias mães que sustentam seus filhos de forma quase exclusiva. Uma realidade brasileira, triste, mas real. Então, se nós não dermos oportunidade para que essa mulher exerça no seu potencial, nunca teremos esses cargos de elite, chamados as mulheres lá nos altos cargos de negócios, chegando lá. E nós precisamos mudar essa realidade. Competência nós temos, capacidade, já falamos aqui de pesquisas, os números apontam que a mulher estuda e se prepara mais do que o homem, não há motivo algum para que ela não galgue e chegue lá. Agora, a mulher precisa também se sentir segura quando ela é líder de uma equipe. A mulher tem muita facilidade nessa liderança, mas ela precisa transmitir para esses seus liderados segurança, autoconfiança, que ainda são 2 pontos que a mulher ainda fica muito tímida. Por quê? Porque nós ficamos muitos anos para aparecer nas lideranças. Olha, a gente hoje conversou tanta coisa séria. A Ana tocou num ponto aqui importante, quando ela até deu o exemplo de que quem bagunça é que arruma. O filho dormiu, quem tem que arrumar a cama dele é ele, não ela, óbvio, né? E tem mais coisas. No momento lá que a gente compartilhou um comercial, a gente conversou aqui e a Ana falou uma coisa que é muito importante. A gente, mulher, também precisa dar espaço para os homens agirem. A gente muitas vezes faz e não deixa eles fazerem, né? E aí a gente que educa tudo errado. Então, tá nas nossas mãos. Tanto eu digo educa o marido, porque a gente acaba educando o marido sim, porque se a gente coloca limite eles mudam, né? Quanto os nossos filhos. Então a gente precisa dar espaço para eles crescerem, né? Então, é para fazer sim, é para trabalhar sim, é para dividir as tarefas da casa. Esse termo ajudar fica no lixo, não existe. Ninguém ajuda ninguém, todo mundo trabalha mutuamente para um bem comum. É um trabalho conjunto, Cláudia, seja no lar, seja na empresa. Quando você está numa empresa, você não trabalha conjuntamente, você tem as suas responsabilidades e o outro, teu parceiro de trabalho, tem as dele. Na casa temos que entender da mesma forma. A casa é uma mini empresa. Nós falamos de gestão do lar no começo da nossa entrevista. Para gerir essa mini empresa, nosso lar, todos têm que participar. Com o quê? Com a sua capacidade. Claro que se um tem mais aptidão em fazer um trabalho que o outro, é esse trabalho que ele vai exercer. Agora, o que nós não podemos é sobrecarregar uma pessoa que não tem depois respiro, digamos assim, para poder galgar o seu mercado de trabalho. E está cheio de mulheres se capacitando e querendo chegar lá que eu digo é nas lideranças, e tem todo o direito e nós chegaremos, porque os espaços ditos masculinos hoje não podem mais ser ditos como masculinos. É lá que a gente tem que estar e é lá que a gente tem que chegar. É isso aí, mas a gente tem que entender a nossa capacidade, né? Acreditar nela, porque se a gente não acredita, quem é que vai acreditar? Gente, é tanta coisa para ser mexida, né, Ana? Muita Sabe coisa. que a última vez que você veio aqui foi muito gratificante, emocionante.
a gente falou sobre abuso emocional e eu fiquei impactada com a quantidade de pessoas que compartilharam comigo, com a Ana, suas histórias. E eu sei que você sofre hoje, minha amiga. Tem muita mulher sofrendo como você e você não está só. A gente está falando de direitos, mas olha, juntas somos mais fortes. Eu vou, inclusive, te convidar, porque agora, assim, formalmente, entre neste grupo da Ana Bernal. A doutora Ana Bernal tem um grupo, que ela é uma das fundadoras, que chama O Limite do Amor. O Limite do Amor. O Limite do Amor. E lá você vai ter apoio, tá? Agora, se você tem alguma competência no sentido de ajuda psicológica, às vezes é psicóloga, terapeuta, psiquiatra, médica, advogada, vai também para ser voluntária, porque juntas somos mais fortes. Né? Então a gente não pode ficar só, tá certo? É isso, Claudinha. A frase de hoje, juntas somos mais fortes. Amei meus presentes, amei essa camiseta maravilhosa, amei essa caixa linda, deliciosa, vocês arrasaram. Você merece, muito Claudinha. obrigada. Vamos fazer aniversário, né, gente? Oi, coisa boa. Ó, o Limite do Amor lá no Instagram, o Limite do Amor, mas tem também o da doutora Ana Bernal. Você entra no Advogada Ana Bernal, deixa um carinho lá, deixa um comentário, espalha. Coloca assim, sabe, compartilhar no seu story que existe esse grupo de apoio às mulheres. A gente precisa divulgar informação boa assim. Vamos nos ajudar, né? Tantos anos de patriarcado, da mulher sofrendo tanto, é hora da gente, com amor, ajudarmos umas às outras. E no Facebook, Ana Bernal. Tudo de bom, até a próxima. Imensamente grata. Vamos te receber, volte mais vezes, tá Sempre. bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.